Atos 9, a partir do verso 1, diz assim: Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens como mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Ainda em Atos, no capítulo 22, verso 1, aqui Paulo agora está apresentando o seu discurso de defesa diante do tribunal, e aí ele faz um testemunho, e ele diz assim: irmãos e pais, ouvi a minha defesa que agora faço perante vocês. Quando ouviram que lhes falava na língua dos hebreus, fizeram ainda maior silêncio, e ele prosseguiu: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído de acordo com o rigor da lei de nossos pais, aos pés de Gamaliel, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós nos dias de hoje. Persegui este caminho até a morte, algemando e mandando aprisionar tanto homens como mulheres. E o sumo sacerdote é minha testemunha acerca disso, assim como também todo o conselho dos líderes religiosos. Deles também recebi carta para os irmãos, e prossegui para Damasco, a fim de trazer algemados para Jerusalém os que ali estivessem, para que fossem castigados. Amém. Esses dois textos que nós lemos apresentam para nós a identidade ou a forma com que os irmãos nossos da primeiro período da igreja foram chamados. O primeiro nome, diríamos assim, a primeira identificação que os nossos irmãos receberam logo após o Pentecoste, e que a igreja começou a seguir, foi os do caminho. E aqui Lucas vai falar sobre a conversão de Paulo, que é o capítulo 9 de Atos, fala sobre a conversão de Paulo, mas ele coloca essa informação muito importante, que é o que eu gostaria que nós conversássemos hoje. Paulo, ou ainda Saulo, recebe autorização por parte do Sinédrio para perseguir os irmãos que estão em Damasco. E esses irmãos que estão em Damasco são identificados como os do caminho. Então, no início, a igreja do Senhor Jesus Cristo não era chamada de igreja evangélica. Eles não eram chamados de cristãos. Eles não eram chamados de protestantes. A primeira designação que eles receberam foi os do caminho. Quando Lucas escreve aqui sobre essa perseguição que Paulo está impondo à igreja, nós estamos aí aproximadamente 5 anos já depois do Pentecoste. Então veja, o Espírito Santo já havia descido, muitas pessoas já haviam se convertido, aqui já havia um número muito grande de cristãos, eles começaram se reunindo em Jerusalém, mas aí houve uma perseguição logo após o apedrejamento de Estevão, de tal modo que os irmãos se espalharam e já havia irmãos em vários lugares e cidades próximas
de Jerusalém. O evangelho estava crescendo, muita gente estava sendo acrescentado pelo Senhor à comunidade chamada os do caminho. Bom, no evangelho de Lucas, essa expressão, os do caminho, aparece pelo menos 5 vezes, tratando sobre a igreja. Só depois, lá em Lucas capítulo 11, verso 26, é que vai dizer que em Antioquia os irmãos foram chamados a primeira vez de cristãos. Aí já praticamente 8 a 10 anos já de caminhada que aqueles irmãos estavam fazendo. Mas no início eles eram conhecidos como os do caminho. Aqueles que estavam seguindo uma trajetória diferente daquilo que eles conheciam até então. E os do caminho estavam tão conhecidos que Saulo, respirando ameaças, tudo que Saulo pensava era na destruição disso que era chamado de uma seita, dos hereges, aqueles que haviam abandonado o judaísmo, a fé judaica, e agora estavam seguindo esse outro caminho. E eram pessoas simples, pessoas importantes, pessoas de alta classe, pessoas mais pobres, e era um movimento muito grande estava acontecendo em Jerusalém e nas cidades de então. E Paulo, naquele frenesi, e ele vai dizer, no seu zelo por Deus, no seu zelo pela causa de Deus, ele estava perseguindo os do caminho. De tal modo que ele dá esse testemunho, né? Ele diz que eu estava achando que estava fazendo certo. O próprio Jesus já tinha dito, chegará o dia em que vão matar vocês achando que estão fazendo a minha vontade. E Paulo está agora, Saulo ainda, né? A gente sempre tem que fazer esse reparo aqui na fala. Saulo então começa a perseguir esses do caminho. E já estava tão grande esse movimento que ele se sente incomodado e pede cartas ao Sinédrio para ir a Damasco. Damasco não ficava tão perto de Jerusalém, aproximadamente 240 quilômetros, 250 quilômetros de Jerusalém para Damasco. Hoje para a gente é perto, vamos imaginar aqui daqui para Goiânia, que você faz em 1h30, 2 horas aí tranquilamente, né? Um pouquinho mais de Goiânia. Goiânia dá 180 a 200 quilômetros, mais ou menos essa distância. Mas naquela época, fazer uma viagem dessa era um grande empreendimento. E Saulo vai sair com uma grande comitiva para perseguir os cristãos, fazer essa viagem que a pé seria uma viagem de aproximadamente 7 dias, se fosse feita a cavalo seria 4 dias aproximadamente, para ser feito um grande empreendimento, e ele sai com essa carta em mãos e com esse desejo de encontrar em Damasco aqueles que estavam seguindo o caminho, para que os trouxessem preso, para que eles fossem açoitados, para que eles, até muitos deles mortos, como o próprio apóstolo Paulo diz aqui, enquanto ele mesmo não tenha praticado isso, mas autorizou, estava junto e participava disso tudo. Então veja que era um movimento já muito grande, e um movimento composto, diz Lucas aqui, de homens e mulheres. Homens e mulheres faziam parte desse movimento chamado os do caminho. Não é à toa que nós escolhemos o nome para a nossa comunidade de Comunidade do Caminho. Foi exatamente pensando sobre isso. Foi na leitura desses textos onde nós fomos conduzidos a trazer esse nome para a nossa comunidade. Então Saulo sai nesse grande empreendimento para perseguir esses irmãos do caminho. A pergunta é, e aquilo que a gente quer conversar aqui, o que identificava esses irmãos e o que os tornou tão diferentes dos outros ou das outras pessoas
que eles começaram a ser identificados, um grupo identificado como os do caminho. Então imagina assim, junta uma aqui, outra ali, e eles começam a praticar algo que é diferente, aquilo vai crescendo, vai aumentando o número de pessoas, vai se tornando um grande movimento. E quais são as características dessas pessoas que estão fazendo esse movimento chamado os do caminho? E aí eu pensei aqui na escritura, no livro de Atos, pelo menos três fatores que os identificavam como os do caminho. O primeiro deles é que, para eles, Jesus era o centro de todas as coisas. A primeira coisa era a centralidade de Jesus. Para eles, Jesus não era apenas um profeta. Para eles, Jesus não era apenas um guru, apenas um professor de teologia. Jesus era, de fato, o Filho de Deus. Essa foi a primeira identificação daquele grupo chamado os do caminho. Porque vocês se lembram que o próprio João vai dizer que veio para que era seus e os seus não o receberam. Muita gente não recebeu a Jesus como Messias, como Filho de Deus. Muita gente não acolheu Jesus como Messias. Mas esses irmãos, essas pessoas, receberam Jesus e viram em Jesus o Messias. Não apenas um mestre, não apenas um profeta, não apenas alguém que tivesse surgido assim com uma inteligência maior dentro da comunidade. Não, Jesus era o Filho de Deus, Jesus era Deus, Jesus era aquele pelo qual o Pai havia prometido, é aquele que os profetas haviam falado sobre ele. Jesus é a centralidade do nosso caminho, da nossa caminhada. Então Jesus era o centro, assim como Jesus é o centro da nossa vida. Assim como Jesus tem o domínio, a proeminência sobre a nossa vida. Jesus não tem apenas um espaço em nós. Jesus não é apenas a nossa prioridade. Eu não gosto muito dessa ideia. Qual é a sua prioridade? Minha prioridade é Jesus. Não. Jesus é tudo. Nós cantamos aqui, Ele é a boa parte. Ele é o tudo. Ele é o guia. Ele não é uma parte da nossa vida. Jesus não é um complemento. Jesus não é um acessório. Jesus é tudo. Jesus é tudo na nossa vida. Para eles era assim, Jesus é tudo. Isso foi uma marca inicial, preponderante desses irmãos chamados os do caminho. O segundo ponto importante que a gente vai observar é que para eles o caminho não era um lugar. O caminho é uma pessoa. O que eles estavam dizendo? Nós estamos identificados com aquele que disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ou seja, o caminho é uma pessoa. O caminho não é uma estrada pelo qual a gente vai passando e aí chega a Jesus. Não, ele é o caminho. Ele é o lugar onde a gente vai palmilhar para ter um encontro com o Pai. Então, para essa comunidade, Jesus era esse caminho. Eles estavam ligados a Jesus, eles viviam a vida deles como a vida de Cristo. O caminho para eles não era ir ao templo, o caminho para eles não era apenas participar de uma celebração, não era ser membro de uma igreja, não era ser adotado dentro de um corpo de doutrinas, não. O caminho para eles era uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. E isso que os identificava em tudo que eles faziam. E eles então foram recebendo esse nome, os do caminho, esse pessoal que está fazendo ou vivendo assim como Jesus viveu. E o terceiro ponto importante que fazia com que eles fossem identificados como os do caminho, recebessem essa designação, era a contracultura, o estilo contracultural que eles viviam.
Eles passaram a viver contra todo o sistema de valores. O primeiro deles já foi o próprio templo, o próprio exercício do judaísmo, que estava já marcado por corrupção, e esse exercício religioso que vai terminando acontecendo em todos os lugares. Eles agora abandonam isso tudo e começam a viver uma vida diferente. Isso não era apenas um encontro semanal, era o tipo de vida que eles viviam. Eles acolheram isso e passaram a viver essa contracultura. Era em casa, era no trabalho, era na vida, era na rua. Então as pessoas conheciam, quem é aquela pessoa ali que está todo fora do padrão? Aquele lá é um do caminho. É um do caminho. Os negócios dele são diferentes dos outros. Pois é alguém do caminho. Olha, a família dele é diferente. Pois é, ele está junto com aquele pessoal do caminho. Nossa, mas a forma dele conversar com a gente é diferente. Isso, a forma dele receber as pessoas, acolher as pessoas é diferente, é diferente. Quem é esse pessoal? É o pessoal do caminho. Esse é o pessoal do caminho. E assim eles passaram a ser identificados. Tudo que dizia respeito à ética, à moral, à vida, tudo que dizia respeito às relações, estavam ligadas à pessoa de Jesus. Então, esses são os do caminho. O pessoal que estuda grego, gosta de estudar grego, diz que essa palavra caminho, aqui em Atos, quando Lucas vai dizer que Paulo foi perseguir os do caminho, que essa expressão caminho, ela tem o modo genitivo. E o modo genitivo não está presente na nossa língua, mas é muito comum na língua grega. Ou seja, o caminho tinha a ver naturalmente com genitivo. Esse genitivo quer dizer de gênese, de origem. Ele tem uma origem, é o caminho com uma origem. É um lugar em que você está, que não se originou em você. Então, o caminho não era o caminho deles. Não era o caminho dos discípulos. O caminho era Jesus. E eles então foram recebidos no caminho. Eles agora pertencem ao caminho. Eles são posse agora do caminho. O caminho não é deles. Eles são do caminho. Não, o caminho não é o que eles estão fazendo. O caminho é o lugar onde eles foram levados pelo Espírito Santo. Não eram eles que tinham o caminho, mas o caminho que os tinha. É o caminho que os possuía. Essa é a ideia do texto grego. Então, quando diz os do caminho, é aqueles que foram acolhidos pelo Espírito Santo, aqueles que foram abraçados pela fé, pelo amor de Deus, pela graça de Deus, e agora estão vivendo o caminho. E eles são chamados os do caminho. Não tinha templo. Os do caminho não tinham templo. Os do caminho não tinham Bíblia. Os do caminho não tinham som. Não tinham um lugar específico. Eles começaram a se reunir de casa em casa. Eles não tinham um CNPJ. Não, eles não tinham uma conta bancária. Não, eles começaram a viver a vida de Jesus, e aquilo foi impactando, e à medida que o tempo ia passando, as perseguições iam aumentando, e Saulo agora é um perseguidor dos do caminho, e eles estão firmes, eles estão se ajudando, eles estão caminhando, e agora eles vivem como? Lucas diz que eles decidiram viver na doutrina dos apóstolos. Não tinha uma Bíblia igual nós temos, assim, para pegar e ler. Não tinha. Mas tinha Pedro, tinha João, tinha Tiago, tinha André, que andaram com Jesus e ensinava para eles, estava repassando para eles aquilo que eles ouviam. E eles recebiam essa palavra e caminhavam, permaneciam na doutrina dos apóstolos. Lucas diz que eles resolveram viver em comunhão, viviam juntos
eles sabiam das necessidades uns dos outros, eles conheciam os irmãos, eles sabiam como cada um deles vivia, quais eram as necessidades. Eles resolveram partilhar tudo que tinha com todos. Não tinha um programa, ninguém fez um programa de distribuição de renda, ninguém fez isso. Eles decidiram, olha, quem é que está na comunidade que tenha uma necessidade ou que esteja passando uma situação difícil? Quem é? Não, vamos reunir todo mundo e vamos ajudar, de tal modo que não havia entre eles nenhum necessitado. E esses irmãos começaram a viver assim, esse movimento foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e uma coisa que a gente não pode esquecer e jamais abandonar, que Jesus diz que todo aquele que vem a Ele, Ele não lança fora, e que todo aquele que está inserido na vida de Cristo, esse tem a vida eterna, e que a gente precisa acreditar que quem está em Cristo é nova criatura. E hoje é um dia muito importante para a gente lembrar disso. Jesus não é uma doutrina. Muitas pessoas estão tendo esse tipo de vida cristã. As pessoas sabem muito bem onde é o endereço da fé. Onde é o endereço da fé, que a gente vai todo domingo? Manda o localizador. Aí você manda o localizador. Aí a pessoa pega a Bíblia dele, às vezes não está nem pegando mais a Bíblia, né? Hoje em dia, né? Não está nem mais pegando a Bíblia, sai de casa. Onde é que é o endereço da fé? Aí ele sai. O endereço da fé é no Residencial Eldorado. O endereço da fé é na denominação X. O endereço da fé é na igreja tal, na igreja tal, na igreja tal. E aí nós passamos a desenvolver essa fé como alguém que se encontra no endereço da fé. E a gente conhece muito bem, o nosso carro vai até sozinho. Mas a nossa vida com Cristo, totalmente alienado de Cristo. Esses irmãos nos ensinam que seguir a Jesus e ser do caminho, ser chamado como do caminho, que foi esse primeiro olhar que as pessoas tiveram neles, era resultado de uma vida vivida com Cristo 24 horas. No deitar, no levantar, no descansar, no lazer, no trabalhar, seja o que for, era Jesus. Se Paulo respirava ameaças contra os do caminho respiravam a vida de Cristo, o perfume de Cristo, onde eles passavam. E é interessante, né? Que Paulo, ou Saulo, pensando que estava no caminho, aí em perseguindo os do caminho, ele tem um encontro com Deus no caminho e vai fazer parte do caminho do qual ele era perseguidor. O caminho é um lugar transformador. O caminho é um lugar de vida nova. O caminho é um lugar onde pode ser um Saulo, ele pode ter um encontro com Cristo, porque esse é o conteúdo daqueles que estavam no caminho, sendo perseguidos, sendo açoitados, tendo a sua vida, quem sabe até muitos deles perderam os seus bens, tiveram seus bens confiscados, as suas casas, as suas vidas. Muitos deles foram mortos, foram levados às arenas, muitos deles perderam suas famílias em nome da fé e eram conhecidos como os do caminho. E eu fico pensando, falando, Senhor, quando é que a gente vai de fato encarnar essa vida? É claro que é importante um templo, não estou falando contra templo, é importante um templo, um lugar para reunir, ter um som, um lugar confortável, isso é tudo muito bom, tudo muito legal, mas esse não é o Evangelho. Esse não é o Evangelho. Ter uma roupa bonita, isso é tudo muito bom, poder fazer, ter muito dinheiro para a gente poder fazer muita coisa, legal. Mas o Evangelho é a vida de Cristo em nós. É a gente vivendo a vida de Cristo. É a gente
caminhando a vida de Cristo. Não é uma teologia. Não é uma teologia X, teologia Y, teologia Z. Não, é a vida de Cristo em nós. É a vida de Cristo em mim. É a vida de Cristo em você. É Cristo em nós, a esperança da glória. Então, muitas vezes nós passamos a ser caminhantes, e às vezes a gente utiliza esse termo para a gente se comunicar, né? Os caminhantes, mas a gente precisa ter muito cuidado. Se a gente não está apenas sendo um admirador de Cristo, um admirador da fé, alguém que está ali apenas fazendo parte daquele grupo, mas não estamos vivendo de fato a vida de Cristo em nós. Caminhar com Cristo é fazer o caminho estreito, é fazer o caminho da resignação, é o caminho da entrega, é o caminho da humildade, é o caminho da obediência, é o caminho daquele que decidiu se entregar e permitir que o Espírito Santo mude a nossa vida, molde o nosso caráter, mude o nosso ser. Esse não é um lugar, muitas vezes a gente fala, né, que o Evangelho é um lugar de acolhimento, e tem de ser um lugar de acolhimento. Mas ser um lugar de acolhimento não é o lugar onde eu vou estar confortável com o homem interior, com as minhas mazelas, com o meu orgulho, com a minha insensatez, com a inveja. Não, com os desejos impuros. Não, esse é o lugar onde nós somos curados, onde nós somos transformados. Esse é o lugar onde o Espírito Santo vai bater na gente, vai. Mas ele bate assim, para transformar. É onde o Evangelho, a gente vai ficar às vezes triste com a palavra que a gente ouve, fica triste. Mas ela é para o seu bem, é para o nosso bem. Nossa, mas eu não gostei do pastor hoje, parece que ele estava falando só para mim. Pois é, não era o pastor não. É que é o Espírito Santo falando com você, dizendo para você, olha, preste atenção. Então esses irmãos do caminho, que foram esses que plantaram a igreja, esses que foram os primeiros que entregaram as suas vidas, né, e assim receberam esse nome, é por causa dessa decisão que eles tomaram, em meio a tantas dificuldades. E eu penso sempre assim, né? Imagina, Jesus vem, Jesus é uma pessoa simples, um homem simples, Jesus não tinha nada a dar a ninguém do ponto de vista estético. Isaías diz que ele não tinha nem beleza. Jesus não era nada performático. Jesus não tinha absolutamente nada que chamasse atenção. Talvez se Jesus tivesse um Instagram, seria assim igual o meu, com 50 seguidores, nada mais que isso, porque ele não tinha nada que chamasse a atenção de ninguém. Ele tinha a palavra com autoridade. Mas aí você imagina, as pessoas passam a seguir a Jesus, daqui a pouco Jesus morre, eles têm um impacto com a morte de Jesus, mas aí Jesus ressuscita, aí eles, uau, ele ressuscitou, então ele é o Filho de Deus mesmo. Aí Jesus vai embora. E agora você vai dizer, bom, a minha vida agora está entregue em tudo que eu ouvi daquele moço. Tudo que eu faço agora é do que eu ouvi daquele moço que foi para o céu, que disse que era o Filho de Deus. E agora eu não posso mais falar com ele? Não tem mais nada para dizer? Ele não deixou nada escrito, porque Jesus não escreveu uma Bíblia, Jesus não deixou um A escrito. Jesus não escreveu um A. Inclusive tem pessoal que gosta de dizer, né? Enquanto você não escreveu um livro, você não foi alguém na vida, né? Então Jesus... Quais são as 3 coisas que toda pessoa precisa fazer? Quem é que sabe? Já viram falar isso? Tem 3 coisas que você não pode deixar de ter. É escrever um livro, plantar uma árvore e... Eu não sei se é ter um filho, né? Acho que é ter um filho, se não me engano. Acho que é ter um filho.
Depois vocês dêem uma conferida nisso aí. Toda pessoa. Plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Se você não fizer isso, você não impactou a humanidade. Né? O pessoal já está consultando aí, vamos ver. Então, mas Jesus não escreveu nada, ele não deixou nada escrito. Foi embora. Mas ele disse... Essas três? Olha aí. Filho, árvore e livro. E aí Jesus vai embora, mas ele diz, eu vou enviar o Espírito Santo. E ele vai estar em vocês. Ele vai estar em vocês. E ele está em nós. O Espírito Santo já veio, está em mim, ele está em você, ele está em nós, e nos conduzindo por esse caminho, né, pelo qual ele nos chamou a andar. O caminho não é um lugar para a gente visitar. O caminho é um lugar para a gente viver continuamente, para a gente colocar a nossa vida, para a gente entregar o nosso coração. Conquanto Jesus tenha fundado a sua igreja, Jesus não fundou uma religião, Jesus não fundou o cristianismo, mas Jesus fundou a sua igreja. Ele diz, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E onde está a igreja do Senhor Jesus? Está naqueles que estão no caminho. Aqueles que estão no caminho. Aqueles que se entregaram e que vivem essa vida onde estão. E que sabem que são portadoras dessa mensagem, dessa luz, desse Espírito. E vivem assim para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, a gente fica aqui, Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, para que a minha vida seja assim, para que eu possa viver assim, testemunhando de Ti, onde eu estiver, que as pessoas possam ver o Senhor em mim, que as pessoas possam ver o Senhor em mim. Será que eu serei perseguido por isso? Quem sabe? Os do caminho foram. Os primeiros do caminho foram. Mas eles eram perseguidos e à medida em que eles continuavam caminhando, perseveravam caminhando, aqueles perseguidores se tornaram irmãos. Muitos daqueles que os açoitavam, muitos daqueles que criticavam, muitos daqueles que os odiavam, depois passaram a viver a vida de Cristo. E isso sempre vai acontecer. Se você se propõe a viver para Cristo, se você se propõe a viver como também esses irmãos do caminho, às vezes você vai ser perseguido na sua casa, vai ser perseguido na sua família, você vai ser perseguido entre seus irmãos, entre seus amigos. E Jesus disse que vai chegar um momento em que você vai ter que escolher, ou ele ou a sua mãe, ou ele ou seu pai. Jesus chega a hora em que a espada faz a divisão. Ou vocês, ou Jesus ou seu marido, ou Jesus ou a sua esposa. Não é assim sobre largar a sua esposa que eu estou falando, não. É sobre a sua fé. E você chega no momento e fala, não, eu tenho que seguir a Jesus. Ah, mas as pessoas próximas aqui, a minha família, pois é, mas eu vou seguir a Jesus. E às vezes até você vai ter que comunicar, olha família, amo vocês, mas eu estou seguindo Jesus. Olha família, a gente está junto, mas, como diria minha irmã, né? Tem irmã que diz, família é boa, unida, mas não reunida, né? Então, olha, nós estamos unidos, mas não vai para reunir muito não, porque eu estou seguindo Jesus. Eu vou seguir Jesus. E eu estou convicto disso. E a fé, ela chega no momento desse. Ela chega nesse lugar. Esses irmãos fizeram isso. Puxa, eu vou perder emprego porque eu tenho que seguir. Eu tenho que mudar de cidade. Foi assim com aqueles irmãos. Mas eles impactaram a sua geração, impactaram o mundo deles, e nós estamos aqui por causa da fé desses irmãos, e a gente pode falar sobre eles aqui essa noite, e comungar com eles, comunicar dessa fé, deste amor,
né, desse privilégio, dessa responsabilidade assumida, dessa vida entregue, dessas virtudes colocadas em prol do reino de Deus, né, da nossa vida sem reservas a Cristo, a obra do Senhor, e não apenas uma concordância. Eu concordo com Jesus em algumas coisas, em outras não. Não é sobre isso a fé. E eu espero que a gente siga nesse caminho como esses irmãos seguiram. E que isso não seja uma mera coincidência, a gente cheira a comunidade do caminho. Que seja de fato uma marca em que a gente se identifica juntamente com esses irmãos. Amém? Amém.